A quarta palestra do nosso segundo simpósio, ela tem a ver com o pensamento da Escola de Liderança do CIAN, que é olhar para a pessoa de dentro da farda. É muito fácil nós ensinarmos sobre liderança, a teoria da liderança, mas o que nós pensamos é promover o ensino da liderança interna. O combatente liderar suas emoções, liderar seus sentimentos, liderar a si mesmo, saber o que tem dentro da farda, que muitas vezes, ou prioritariamente, é mais importante do que a farda em si. Então, o tema dessa palestra é liderança, um olhar de dentro. Para proferir essa palestra, professor Vitor Hugo, comandos anfíbios, pedagogo, filósofo, teólogo e tem praticado treinamento para seguranças de autoridades e corporações. Então, peço que receba com uma salva de palmas, senhoras e senhores, professor Vitor Hugo. Bom dia, bom dia. Um prazer enorme estar aqui com os senhores, uma felicidade muito grande. E dizer que vamos ensinar alguma coisa é complicado. Nós temos aqui um conteúdo de conhecimento enorme. Um conteúdo de conhecimento acumulado enorme. Daria mais de duas décadas de conhecimento se nós juntássemos tudo e colocássemos em prática. Estaríamos muito bem. E é bom isso, eu gosto disso. Usar o microfone? Beleza. 1, 2. Vou usar o microfone. Então, esse tempo de experiência operando e participando de atividades corporativas, eu trabalho com grandes empresas, na parte de consultoria, eles me chamam por algum motivo, e eu atendo. E dentre essas empresas nacionais e multinacionais, eu percebi algo que a escola não me ensinou. Ensino fundamental, ensino médio, faculdade, centro de formação, apesar que no Corpo de Fuzileiros Navais nós temos um lema, e esse lema é real: espírito de corpo. Isso é real, isso acontece. Um cobre o outro. E isso é real, eu aprendi muito nisso. Mas lá fora, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. Então hoje eu sou um indivíduo que faz uma espécie de ambientação. Efetivos dos contingentes militares, por exemplo, que vão trabalhar no meio civil, eles passam por mim. Porque eu consegui desenvolver um meio termo entre a parte militar e a parte civil. Então esse efetivo ele passa por mim, ele não perde os valores, porque os nossos valores não podem ser perdidos nem desperdiçados. Aquilo que a gente aprende aqui não será. Mas quando chega lá fora, experiência própria operando dentro dessas grandes empresas. Eu lembro a primeira vez, sem vergonha de falar sobre as minhas falhas. Não tenho problema nenhum em dizer isso, né? Errei a beça. Me chamaram para fazer um serviço quando eu cheguei lá. Eu já cheguei assim, né? Imagina. Bom dia, como os senhores estão? E tal, aquela coisa engajada. Aí as pessoas olharam para mim e falaram assim: esse rapaz tem algum problema. Esse rapaz tem algum problema. E eu lá, né? Aí eu sentado, com licença. As pessoas, aí, fulano, fale sobre você. Fale sobre você. Aí a pessoa, eu sou fulano de tal, não sei o quê. Falei, que bananada. Que coisa ruim. Que apresentação ruim. Aí eu lá no meio, né? Lá no meio.
Aí chegou a minha vez, eu falei, pô, não vou dar mole, né? Naval. Aí eu lá no meio, aí a pessoa lá da frente lá. Você aí, eu. Bom dia a todos. Meu nome é Vitor Hugo. Aí, nego, ficaram me olhando. Falei assim, esse cara tem problema. Esse rapaz tem problema. Fui reprovado para prestar o serviço de consultoria que eu estava interessado. Fiquei arrasado. Falei, não é possível. Eu sou o cara mais competente aqui. Não é possível. Pô, ele passou e eu não. Aí eu fui lá na psicóloga. Eu sou psicanalista hoje. Hoje. Aí eu falei, senhora, o que houve? Ela, meu filho, nós não precisamos aqui de um Rambo. E andando para trás. E cada passo que eu dava em direção a ela, ela recuava. É sério. Estou falando sério. Aconteceu comigo. Eu, senhora, o que houve? Ela, meu filho, nós não precisamos de soldado Rambo aqui dentro. O senhor vai lidar com pessoas. Eu, sim, mas o que eu fiz de errado? Com um ar de indignação. Falei, não é possível eu ter ficado reprovado. Inadmissível. Eu passei em tantos testes físicos, passei em tantos testes psicológicos, psicotécnicos, passei em todos. Amigo, que decepção eu senti. Falei, não é possível, eu passei nos piores. Babu, os piores nós passamos, não? Os piores, onde se exige o máximo de um indivíduo. E aí a psicóloga chega para mim e fala que eu estou reprovado. Como assim? Eu sou um comandos. Um comandos não fica reprovado em absolutamente nada. Eu saí de lá, irmão, irritado, nervoso, querendo brigar com todo mundo que, se falasse alguma coisa, eu ia brigar. A sorte é que eu fui tão irritado, embora com um semblante tão carregado que as pessoas até desviavam. Era como a abertura do mar. Mas não era milagre. Não era milagre. E aquilo marcou. Aquilo me marcou. Quando eu cheguei em casa com vergonha de falar que eu tinha sido reprovado num processo goiaba, posso falar a gíria de vocês, né? A nossa. Goiaba. Eu me tranquei no raio do quarto e falei, ninguém fala comigo hoje aqui. Não quero assunto. Bum! Bati a porta, entrei, fiquei acaramujado, fiquei igual um mexilão dentro do quarto. Falei, não quero assunto. Falei, não é possível. O que aconteceu? O que aconteceu? E aí, eu me lembro de uma coisa. As pessoas esquecem. Pega essa senha, guerreiro. As pessoas esquecem das coisas que a gente faz. Dependendo da coisa, elas esquecem. Já viu? Briga familiar. Você esquece. As pessoas esquecem das coisas que a gente fala. Mas elas não esquecem, comandante, das coisas que você faz com que ela sinta dentro da alma dela. Isso você não esquece. Você não esquece isso. O camarada pode fazer uma guerra contigo, você ficar pirado com ele. Passa uma semana, um mês, você esquece. Ele pode falar alguma coisa sobre a tua Dona Maria, e você pirar com ele, e daqui a pouco você esquece. Agora, se ele fizer com que você sinta algo dentro da alma, que seja positivo ou negativo, ele não esquece, porque é marcante, porque ela fica impressa aqui dentro. Isso aconteceu comigo nessa ocasião. Isso me marcou, falei, eu preciso mudar. Ou eu mudo, ou eu não tenho frentes. Eu não vou conseguir assumir frentes. Hoje uma frente só não dá. A gente precisa ter algumas. A gente
dá treinamento, dá aula, dá instrução, empreende. A gente faz uma série de coisas. Então, às vezes, eu vou em umas empresas para definir processos organizacionais. Eu chego lá e as pessoas me mostram o processo. Quando tem processo, eu pego o processo, avalio o processo e trabalho junto com gestores. E vou dando sugestões sobre a melhoria do processo. Como pedagogo, eu faço isso. As pessoas não gostam, falávamos ontem sobre isso. As pessoas não gostam disso, porque elas entendem que eu estou interferindo no processo da empresa. Eu não estou interferindo em absolutamente nada. Eu estou auxiliando a empresa a desenvolver um processo de qualidade satisfatório para que o turnover acabe. A rotatividade seria. A rotatividade dos colaboradores dessas empresas, que são grandes empresas, eles abaixem. E o fator de risco diminua. Porque tem diferença entre perigo e risco. Na minha concepção, perigo. O que é o perigo? Perigo. Perigo é a contemplação do fator. Você olha, e esse ponto de vista ele difere de um indivíduo para o outro. Por isso que o processo é fundamental. O processo é fundamental porque o processo ele afere, ou seja, ele equilibra o ponto de visão, a tomada de decisão. As pessoas não fazem o que querem e como querem. Por isso que processo é importante. Processo é importante. Processo é importante. Falando em processo, esse simpósio é um processo. É como se essa sala fosse uma impressora, viu aí? Vocês em cima também. É como se essa sala fosse uma impressora e ela estivesse imprimindo valores dentro da sua mente, dentro do seu coração. Alguns já começaram esse processo e estão revisando. Outros estão iniciando, e para você que está iniciando é um rito de passagem. Esse processo, Neves, esse processo vai marcar a vida de muita gente. Guarda a data de hoje. Esse processo vai marcar a sua vida de uma tal maneira que você não vai ser a mesma pessoa. Não, a pessoa que entrou por aquela porta no final do processo não será mais a mesma pessoa. Isso aconteceu comigo e vai acontecer contigo. Eu mudei a tal ponto de eu não me reconhecer às vezes. Eu trabalhava numa linha, eu tinha um trabalho que era fazer tiros com operadores. Então eu ia para a linha de tiro, eles me mandavam para a linha de tiro, e eu ficava na linha de tiro, na banqueta. Os alunos na frente, e o velho guarda atrás. E eu ficava comandando. Só que antes, tinha todo aquele processo teórico, o M1A1. Aí você ensinava para o aluno, empunhadura, o valor da empunhadura, posicionamento, elevação, tomada de linha de mira e visão, respiração, acionamento da tecla do gatilho, retomada de linha de mira e visão, os valores do tiro, a mecânica cinemática do tiro, disparo, percussão, deflagração, extração, ejeção, recuperação, carregamento e tiro de novo. Imagina, eu era esse cara, mas era uma brabeza só, imagina. Depois desse processo de mudança, aconteceu uma situação com o meu pai. É delicado falar sobre isso, tá? É delicado. Não vou contar detalhes. Eu parei de falar com ele. Tem gente que não sabe disso. Parei. Me fizeram acreditar numa coisa. Mas eu tive um insight. Em um determinado momento. Bom dia, minha filha. Eu te amo. Tudo bem? Eu amo você. Eu tive um insight em um determinado momento, que foi o seguinte: eu não posso ficar sem falar com o meu pai. Ele é o meu pai. E apesar
das coisas que aconteceram, Ele é o meu Pai. E nesse processo do olhar para dentro e do transformar depois daquele primeiro processo, do eu tenho que mudar, eu falei, eu vou até Ele e vou conversar com Ele. E não importa o que Ele tenha feito, eu preciso dar uma solução a isso. Mesmo que eu tenha que pedir perdão, que era algo difícil de fazer. Difícil. Aí eu fui. Quando eu cheguei em casa, depois do expediente, já fui direto tentar falar com ele. Aí eu botei o pé dentro de casa, né? Vou lá. Quando eu olhei para ele, estar sentado no sofá, mano. Imponente. Em que sentido? Não no sentido físico. Porque eu sempre fui maior do que ele e mais forte do que ele. A imponência no sentido do que eu achava que ele era. E eu olhei para ele como uma criança olhava na época que eu era criança. E aí eu não consegui, comandante, falar com ele. Eu passei direto. Ele estava lá, eu aqui. Vou falar com ele, vou falar com ele, vou falar com ele, vou falar com ele, vou falar com ele. Esquerda, não vou falar com ele, não vou falar com ele. Não consegui. Não consegui. Me pergunta como? Não consegui. E era tudo o que eu queria. Mas eu não consegui. Tentei uma. Tentei duas. Tentei três. Tentei 4. 5. Não consegui. Falei, não é possível de novo que eu vou ficar reprovado nesse processo. Me tranquei no quarto novamente. Eu falei, eu tenho que conseguir. Eu preciso fazer isso. Eu preciso mudar o que está aqui dentro. Mas eu não tinha suporte. Era eu e eu. Não tinha ninguém. E eu já estava acostumado a combater sozinho também. Eu falei, não, se eu vou romper, eu vou romper. E se eu tenho que falar, eu preciso falar. E fui até ele, fui. Consegui, depois de algumas tentativas eu consegui. Ok? Eu fui até ele. Falei, pai, preciso falar com o senhor. Eu não dava bom dia para o meu pai há meses. Há meses, comandante, eu não dava bom dia para ele. Há meses. Eu não conseguia falar com ele há meses. Ter dado bom dia para ele foi uma grande vitória. Mas foi um grande desafio. Que coisa simples você deve estar falando. Porra, era só falar com teu pai. Eu não consegui, cara. Eu não conseguia me deslocar até ele e falar com ele. Então eu disse não para mim mesmo. Eu falei, quando eu entrei naquele raio daquele curso, eu falei, eu só saio daqui morto. Eu falei, eu só saio daqui morto. Se eu tiver que morrer, se eu tiver um troço ali para falar com ele, então eu vou fazer. Fui lá, pai, bom dia. A situação é o seguinte, me perdoa por tudo que aconteceu entre nós. Se nós não nos falamos, e comecei a conversar, e comecei a soltar, comecei a falar, e comecei a soltar, comecei a falar um monte de coisas que eu nunca tinha falado para ele. Inclusive o que eu disse para minha filha, que acabou de chegar agora, que eu amava. Sabe quando isso saiu da minha boca? Nunca! Foi a única vez. A primeira e a única, porque uma semana depois, o meu pai foi arrancado dentre nós. Ele foi retirado dentre nós. Você entende o que significa isso?
ele morreu. E uma das coisas que fez o meu coração saltar de alegria, mesmo diante do luto, para quem vive com luto, é difícil, foi o fato de eu ter conseguido ir até ele e ter falado com ele, ter pedido perdão. Então isso aconteceu comigo, em um momento que eu olhei para dentro de mim e disse que eu precisava mudar. E quando eu digo que nós não temos a pretensão de ensiná-los, nós não temos mesmo. É pretensiosismo demais isso. Mas a pretensão de provocar isso a gente tem. Isso nós temos. A pretensão de provocá-lo, sim. Porque nós não somos líderes de coisa alguma. Nós estamos líderes. E isso é um sentido muito flexível. Por quê? Porque nós não nos tornamos refém da função. Liderança não se trata de uma função, de um cargo, de uma ocupação funcional, operacional. Ela é muito mais flexível do que isso, e eu entendi quando aconteceu comigo. Refém do cargo é aquele indivíduo que está preso ao cargo. Ele acha que a patente dele, que a condição, que a nossa condição às vezes, é o motivo que dá o poder dele ser líder. Não, mas nós podemos liderar em qualquer circunstância, em qualquer ocasião, inclusive. Nessa linha de tiro que eu disse, que eu falei que eu estava ensinando a parte prática de tiro, há 3 semanas atrás, uma aluna, ela se apresentava sempre dizendo o seguinte: estou com um problema em casa, instrutor, estou com um problema em casa, estou com um problema com meu pai, estou com um problema com meu marido me abandonou, estou com um problema em casa. Foram 3 semanas assim, e aquilo me irritou na primeira semana. Só que disparou um gatilho. Que gatilho você acha que foi? Quando ela disse: tenho um problema com meu pai. Que gatilho? O gatilho da paternalidade. Eu falei: eu preciso ouvi-la, porque eu sei exatamente o que ela está passando. Eu vou falar para você, sabe quem é que vai te ajudar no momento mais difícil? São pouquíssimas pessoas. Hoje você está cercado de gente. A gente tem um cargo, as pessoas gostam da gente, a gente está numa grande empresa, está numa grande unidade, as pessoas estão sempre cercando, nos cercando. Mas um líder, ele costuma tomar decisões sozinho. Sozinho, ele está sozinho nesses momentos. Às vezes é uma função que exige isso. E eu falei: eu preciso ouvir essa moça. E fiquei ouvindo durante 3 semanas. Mesmo irritado, depois eu vou explicar o motivo da irritação. Mesmo irritado, eu ouvia, porque eu me compadecia por conta da situação. E ela falava, e eu usava uma escuta bem ativa. No dia do exercício prático, essa operadora, ela não tinha o menor perfil para estar ali, mas essa não é a questão. Ela não tem, mas ela pode desenvolver. O perfil emocional. E eu estava atrás e ela estava na frente, atirando. Teve uma hora que ela pegou a arma, olhou para a arma, virou. Ela foi treinada para não fazer isso durante muito tempo. Ela virou a arma e olhou para mim, com aquele olhar do tipo: está tudo encerrado, vou encerrar por aqui o expediente, vou encerrar o meu expediente por aqui. Eu falei: pô, não dá tempo de eu chegar lá. E se eu fizer um movimento muito rápido, ela pode pegar a arma, colocar na cabeça e disparar. Ela pegou a arma e trouxe até aqui, virou e trouxe até aqui, e olhou para mim do tipo: faz alguma coisa. E eu olhei para ela e sorri. Eu olhei para ela, inclinei o corpo e fiz assim. Ela colocou a arma, eu pedi para que o tiro parasse, linha fria, fui até ela e ela começou a chorar. E me agarrou e começou a chorar. Professor, 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 ainda bem que você está aqui. Eu ia acabar com a minha vida hoje, se não fosse o Senhor
hoje eu daria cabo da minha vida. Quem salvou ela? Foi eu? Não. Foi a disponibilidade em ouvi-la, em ajudá-la, em olhar para ela com o olhar de que dá para continuar. Calma, você consegue. Foi isso que salvou. Foi a humanização que salvou, foi o acolhimento que salvou. Não foi, porque se em outros tempos eu falo assim, o que foi? Pega essa arma, bota para frente, atira direito. Ela ia colocar na própria cabeça e ia atirar, possivelmente. Então, a mudança fez a diferença. Entendem? Entendem isso? Então, quando eu digo que que esse objetivo, ele é de provocar. Acho que perdi meu óculos. Quando esse objetivo é de provocar, eu estou querendo dizer o seguinte: tem algo dentro de nós que precisa ser transformado. Existe algo dentro de nós, está aqui, e precisa ser transformado. E está aqui, valeu, Faria. E está aqui dentro. Vamos passar essa parte. Essa é a reflexão 00, que nós não somos líderes, nós estamos líderes. Isso é uma questão flexível, ela vai imprimir dentro de nós esse valor, porque nós podemos liderar em qualquer circunstância, tendo mais de uma pessoa, nós podemos liderar. Ontem o comandante disse que existe a figura do submor, que é o elemento de ligação entre a tropa e o comandante. Mas entre a tropa, na tropa, existem outras vozes, que é a sua voz, como sargento, como cabo. É a sua voz. E algumas pessoas não falam sobre determinados fatores, porque acham que não pode, porque acham que não conseguem. Claro que consegue. Claro, liderança, para quem é liderança? Para quem é esse curso? Me fala aí, para quem é esse curso? A história da liderança diz, desde os períodos patriarcais, eu não vou entrar nem em questões conspiratórias que falam sobre civilizações pré-adâmicas e coisas desse gênero, mas desde o período patriarcal, passando pela teoria dos traços, pela teoria comportamental do behaviorismo, até a Idade Média, sempre houve demanda de liderança. E não é diferente hoje. Não é diferente. E, contrariando o que alguns indivíduos pensam, porque quando fala de liderança, o que a gente pensa? Vamos lá. Falou em liderança, o que a gente pensa? Falou liderança, qual é a fotografia inicial, qual é a ideia inicial, qual é o pensamento inicial, do senso comum, o que é? Liderança. Chefe, status de superioridade, status social de superioridade, não é isso? Normalmente é. E da onde vem isso? Da onde que vem? Vem dos grupos, né? A professora ontem falou, a psicóloga, a Soliane, inclusive ela citou que é o grupo primário, que é o grupo composto por indivíduos com um relacionamento pessoal, íntimo, seja uma família nuclear, que é um padrão, a família padrão, como uma família mononuclear, como uma família restituída. Vem daí. Vem desse convívio com os grupos. Só que quando a gente está no grupo primário, a gente fica um pouco mais à vontade, porque ele não performatiza tanto dependendo da família. Ele não performatiza tanto, ele não exige tanto
como, ele exige, mas ele não exige como o grupo secundário, que é formado por um grupo maior de indivíduos, com uma particularidade, é impessoal. É impessoal. Trabalha com meta, trabalha com performance, trabalha com retorno, com resposta, com produtividade. Então, humanidade não interessa muito para esses grupos. Agora está melhorando muito. Agora as multinacionais, elas contratam uma pessoa para fazer esse trabalho. Inclusive, faz parte da política interna de qualidade das empresas. Os colaboradores dessas empresas, eles precisam assinar uma lista de conformidades, inclusive. Se ele não tiver um índice de participação, ou se ele não demonstrar para a empresa que ele é capaz, através de indicativos de qualidade de desempenho, ele não permanece naquela empresa. Esses grupos, eles são muito mais exigentes, e tem uma coisa, é um grupo que exige muita etiqueta. Etiqueta que eu falo não tem nada a ver com roupa. Etiqueta é a parte de sociabilidade, de comunicação, de relacionamento, como você trata o indivíduo. Algumas pessoas, assim como eu, quando se deparam com esse grupo, sentem dificuldade, porque eles estavam habituados a uma rotina. E um dos grandes problemas dentro desse contexto é a comunicação. Repete comigo, comunicação. Não é nem o fato de nós sabermos, não. É o fato de nós nos fazermos entender. É a forma como nós nos comunicamos. Porque às vezes, quando eu digo assim, para quem é esse curso? Sabe para quem é? É para aquele indivíduo que o peito dele arde quando ele ouve sobre essas questões pessoais. Que liderança é relacionamento. Eu tenho adotado um modelo de treinamento nas corporações que é o seguinte, foi um choque quando eu disse isso. Eu cheguei para algumas empresas que trabalham na área de segurança e disse, segurança não existe como vocês acham que existe. Ela não é plena. Ela funciona a partir do processo que os indivíduos criam de potencializar as emoções daqueles que os assistem. Então é sensação. A sensação funciona muito mais do que os recursos bélicos que as pessoas disponibilizam para os operadores. Isso é muito forte, guarda isso. Quem está lá fora e está vendo o que está acontecendo, entende que, na verdade, por mais que você tenha recurso bélico, se um grupo organizado quiser fazer algo contra o grupo de protetores, de operadores, ele vai fazer se tiver recurso. Ele vai fazer. E ninguém vai impedi-lo de fazer absolutamente nada. Só que tem um detalhe. O crime tem fases. Cogitação, preparação, execução e consumação. Ninguém faz algo desse nível da noite para o dia sem um estudo de caso, sem um estudo situacional. Criminoso. E o criminoso, quando ele avalia, isso é o que a gente estudou. Ele avalia um por um, e depois o grupo, e depois os grupos. Ele faz uma espécie de engenharia social, ele vai até a pessoa. Ele vai até a você. Então, é mais ou menos isso. Não esteja cômodo com a condição do inimigo não vir, porque ele sempre vem. Ele sempre vem. Seja o inimigo mental ou o inimigo físico, ele sempre vem. Mas na nossa capacidade técnica de receber quando ele vem, porque ele sempre vem. Ele sempre, guarda isso, ele sempre se apresenta para você de alguma forma. Ele sempre chega até você de alguma maneira. Não é a capacidade só bélica, é a capacidade de se comunicar com ele, às vezes sem palavras. Imagina isso. Imagina isso. Se eu fizesse uma pergunta para você assim,
O criminoso, o bandido, o facínora, não o terrorista religioso, ele vai aonde? Aonde é mais fácil ou aonde é mais difícil? Me responde essa pergunta. Onde é mais fácil? Preciso de 2 voluntários. 2 voluntários. 01, 09. Isso serve para o que nós vamos falar já já. 01 e 09, hop. E lá, lá, e. 01, e lá, lá, e, a. E o fuzileiro, ele bota para quebrar. O 01 é um operador de segurança. Antigo, valente, audaz, confiante, porém relapso. É um exemplo, viu, 01? O senhor não tem cara disso, não. Inclusive, o senhor é um cara muito formoso, muito belo, mas não desconfie de mim. Veja, 01 é um guerreiro audaz, é um guerreiro com conhecimento técnico. 09 é um novato, é um recruta, sabe pouco, quase nada. Não é isso não, viu, 09? Quase nada, mas a postura dele diante dos outros, a forma de se relacionar diante dos outros, dá a ele um sentimento, uma transmissão de segurança diferente da dele, que é arrogante, porque sabe é pedante, porque sabe é metido, porque sabe é agressivo, porque sabe é insuportável. Não é isso não, Isarão. Enquanto esse aqui tem um comportamento social, de abordagem, muito melhor do que ele. Eu sou criminoso, somos todos criminosos doravante, a partir dos meus sonhos criminosos. Olhamos para eles, e vemos o 01, técnico, muito bom, fera, mas é relapso, se comporta mal. A gente não pode falar mais esse termo, não é? Mas é meio mulambado. Aquele cara relapso. Quem está de fora, na primeira fase do crime, na cogitação, olha para os dois e faz uma escolha. Se você não conhecer o histórico deles, você vai... É a primeira impressão, o primeiro impacto. Quem você escolhe? O 01, que mesmo sendo técnico, é aquele cara relapso, largado, que se comporta mal, está sempre ali, daquele jeito, jogado, trata as pessoas de um jeito inconveniente, mal educado, pouco preocupado com tudo, ou você escolhe o 09, que apesar de não saber nada, se comporta muito bem, mas você não sabe disso. Quem é que você escolhe? 01 ou 09? Para fazer uma ação contra. 01. Por conta do comportamento e não da técnica. Trabalhe mais em você do que no seu trabalho propriamente dito. Trabalhe mais em você. A maioria escolhe o 01 por conta do comportamento, mas esse cara é mais técnico do que ele, vai me dar mais trabalho, que o criminoso não quer ter trabalho. Isso é relacionamento e isso é liderança. A forma com que eu me relaciono com os outros, e não precisa ser verbal. Nós temos a chamada linguagem corporal, a forma com que eu me apresento, que é a programação de imagem ou a reprogramação de imagem, que não tem nada a ver com a roupa do 09, mas com aquilo que o 09 pensa. O que o 09 pensa, ele vai refletir na parte de fora, se comportando bem ou se comportando, não ouvi, se comportando bem ou se comportando mal. Ele pode ser muito bom tecnicamente, mas se comporta mal, perigo. Obrigado, 01. Obrigado, 09. A questão está no comportamento. A questão está no comportamento. A questão está no comportamento, sargento. A questão está no comportamento, camarada. A questão está no comportamento, seu cabo. A questão está no comportamento. Comportamento, o senhor pode ser muito bom, o senhor pode ser fera, você pode correr muito. Vamos correr? Falar nisso? Vamos correr? 5, 6, quantos quilômetros? 10?
eu ainda corro. Talvez eu te deixe para trás. Mas não tem nada a ver com isso. É o comportamento. É o comportamento, senhores. O comportamento, ele reduz a crise. Ele diminui a crise. Eu estou olhando para dentro de mim. Eu estou olhando para dentro de mim. Eu estou olhando para o Vitor lá dentro. Porra, Vitor, você é comando, sou. Parte desse indivíduo formado por mim mesmo, é onde eu chego da raiva agora e não precisa nem de slide para falar disso. Parte desse comportamento que eu disse, amigos, agressivo, foram duas fases de agressividade. Uma agressividade declarada, onde você é agressivo declaradamente. Posso dar um exemplo com o senhor me permite? O senhor... Isso, por favor. Chega perto de mim. Fala, irmão, o que você quer? Fala aí. Quero falar contigo. O que você quer falar comigo? Eu não tenho nada para falar contigo. Isso é um modelo. Em alguns casos era exatamente assim. Em outros casos, a tentativa de reverter, a tentativa de aplicar o antídoto gerou um outro excesso. Que excesso? Fica longe. Eu não vou falar nada, mas fica longe. Não quero assunto. Não vou me expor. Não vou falar. Não quero saber. Não faço mais nada para ninguém. Não quero saber. Vou me excluir. Vou me isolar. É o outro excesso, que também é agressivo. Então teve o excesso inicial, esse excesso de o senhor chegar perto de mim e falar: o que o senhor quer? Tá tudo bem, tá legal. Agressivo. E o excesso que às vezes o senhor chegava para falar comigo e eu, tá bom, eu vou ver. Ok. E virava as costas e não voltava. É uma outra agressividade. É um outro tipo de agressividade comigo mesmo. Comigo mesmo. Para chegar no meio termo, foi uma jornada difícil. Qual o desafio? O desafio foi eu enxergar isso. Reconhecer isso, capitão. Eu, cheio de arrogância, cheio de soberba, me achava o cara. Tomei uma rasteira lá embaixo, e não queria reconhecer. Não queria. Não dava o braço a torcer. Não admitia. Guardava comigo. Lutava as minhas guerras difíceis, sem que ninguém soubesse. Eu era um paiol dentro de mim. Pensa num paiol de explosivo, lembra do boqueirão? Que deu pau lá no boqueirão? Pensa, explodindo. Um paiol, guerreiro. E eu fico... um lado da agressividade, outro lado. Chegar no meu termo foi difícil. E aí eu tive que olhar para dentro de mim. E olhar para o tipo de pessoa que eu tinha me tornado. Me olhar, qual foi o desafio? Me olhar no espelho. E falar assim, você não é esse cara, Vitor. Vitor, você não é esse cara, bonitão de farda. Vitor, você não é esse cara que tem um monte de brevê aí, ostentando, gostar de botar o bege. Botava o bege, botava o gorro, tirava o gorro, botava na frente do espelho, botava o preto, ficava de lado, e ficava de frente, de lado de novo. Show, orgulho. Não perca o orgulho, mas não deixe chegar onde eu cheguei. Aonde eu cheguei, não. Porra, Vitor Hugo, tu tem coragem de falar isso tudo aqui? Tenho. Pô, mas tu está se expondo. Não importa. Aconteceu comigo e eu venci. E se está acontecendo contigo, você consegue. Se aconteceram cenários contigo igual aconteceram comigo, por exemplo, porra, eu não consigo falar com um parente meu. Você vai conseguir sim. Você vai conseguir. Se você brigou com alguém, você vai reverter esse quadro sim. Enquanto é tempo, enquanto dá tempo, você vai conseguir.
E o problema de comunicação era meu por conta da comunicação. Eu sabia as coisas, eu sabia muito as coisas, mas eu não conseguia me comunicar bem. Quanto tempo eu tenho? Quanto? 30. E eu não conseguia me comunicar bem. Então, por isso eu digo, o problema da liderança, às vezes, ou nas mais das vezes, ou na maioria das vezes, se concentra onde? Na comunicação. Repete comigo, comunicação. É lá onde reside o problema, amigo. O problema está lá. Ou você não consegue falar, ou ninguém te ouve, ou você tem dificuldade de falar aquilo que você tem desejo de falar e não consegue, porque tem medo. Tem medo. E aí eu comecei a investigar esse negócio. Eu falei, por que eu sou assim? Sabe por quê? Nós somos adultos. Mas aquela criança lá de trás, que buscava a validação do pai, se liga nisso. Aquela criança lá de trás, que buscava a validação dos pais, o corpo cresceu, comandante. O corpo cresceu. E ficou alguém aqui dentro esperando uma certa validação. E aí Freud fala que o berço do trauma é a família. Porque é lá dentro que nós temos contato com a traição ou com a exposição. Com o abuso, com a rejeição, com o abandono, com o excesso de cuidado. Então tem gente aqui que foi super bem cuidado, super, e isso mexeu contigo. Você foi tão bem cuidadinho que isso mexeu com você. Aí tu acha que é o cara, por conta do problema de reconhecimento e problema de comunicação. A gente não sabe se comunicar por isso. E eu descobri isso em mim. Então, por trás daquele uniforme bacana, guerreiro, cheio de testosterona, daí ele está com a camisa bacana, né? Menos mimimi, mais. Cheio de testosterona, camarada, Faria está aqui, ó. Nós fomos atletas juntos lá no Cefam. Sim ou não? Do heptátulo? Fisicamente, a gente, camarada, a gente arrebentava. Fisicamente, bom, 01, isso é contigo, viu? Há controvérsias. Não, é verdade, é brincadeira, né? Mas a gente era bom demais. Entende? Por trás daquele, estou falando de mim agora, daquele homem forte, 01. Camarada, por trás daquele homem fortão, tinha um indivíduo que buscava determinadas validações que eu não tive lá atrás. E eu não sabia. E daí vinha a agressividade. Porque eu mantinha aquele indivíduo guardado, esperando que aquilo acontecesse com alguém. Isso é terceirização das emoções e da responsabilidade. Não é os outros. Não é o amor de uma pessoa. Não é sobre os outros, é sobre mim mesmo. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Eu preciso me encontrar. Eu preciso me achar. Eu preciso saber que eu sou um ser humano. O indivíduo humano, gente. Aí eu olho assim, ó, aquele brilho, eu vejo. Aquele brilho que eu falei, para quem é o curso? O curso é para quem vibra, quando o peito arde, quando tem brilho no olho. Aí eu olho assim, ó. Eu vejo um monte de olhos cintilantes. É para você. Isso é para você. O potencial está aí dentro. E está aparecendo no olhar, camarada. No olho, aparece. Impressionante como aparece. E para quem não é? Aí o camarada fala, para aquele guerreiro vagabundo não é não. É para ele também. Para quem não é o curso, não tem. Nós somos perfectíveis, ou seja, processo de transformação. Perfeito não. Feito por completo não. Então, Vitor Hugo, eu estou aqui porque eu tinha que estar mesmo, vim por ordem. Não, você veio para cá porque você tinha que estar aqui para ouvir isso.
Você veio para cá porque tinha que estar aqui para ouvir isso. Liderança é para você, sim. Eu não consigo fazer. Consegue. Liderança é para você, Vitor, é para os comandantes. Não é para você, cabo. É para você, sargento. É para você, soldado. É para você também, oficial. Mas eu não gosto de aparecer. Você para liderar não precisa aparecer. Você pode estar numa posição estratégica e liderar e não aparecer. Você pode falar pouco e liderar muito bem. Não é status de superioridade. Não é status de superioridade. Não é o ser melhor do que. Eu sou melhor do que o Vitor Hugo, eu sei que sou. Que seja, mas a ideia não é essa. Não é ser melhor do que, é ser melhor para. Essa é a ideia. Esse é o contexto, é o que concebe. Não se trata de chegar ou manter, é de pensar no que é. Chegar, a gente chega, sargento. Chegar, a gente chega. Se nós somos esforçados e disciplinados, a melhor coisa na disciplina é dizer não. Não. O comandante falou uma coisa, hoje eu fiquei prestando atenção. A minha dieta, eu não vou comer isso. É não. Disciplina é dizer não. Disciplina é dizer não, eu não vou comer. Porque isso não faz bem para a minha saúde. Quando você faz isso, você já está trabalhando, inclusive, na parte da sua alma. Disciplina é dizer não. Repete comigo, não. Isso é gostoso e libertador. Sabe por quê? Porque essa criança interior, ela quer dizer sim, sempre dizer sim, sempre dizer sim, sempre dizer sim, sempre dizer sim e nunca dizer não. Não vou comer. Não vou fazer. Não vou atuar nessas 3 frentes aqui. Vai ser só nessa aqui. Só nessa. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu vou dizer não. Se você diz sim, buscando validação, e se perturba com isso, e se destrói por isso, então tem alguma coisa muito errada. Olha para dentro. Olha para dentro. Olha para dentro de você. Não só para dentro de você. Vitor Hugo, mas se eu fizer isso, eu não vou me tornar um escravo? Não. Porque existe o que nós chamamos na psicanálise de real necessidade. A real necessidade é diferente da vontade. A real necessidade é aquilo que a pessoa precisa, não é aquilo que a pessoa quer. E isso faz com que a liderança funcione melhor. O que aconteceu com a menina foi o seguinte: o que ela precisa, não é o que ela quer. O que o indivíduo que está do seu lado, qual a necessidade real dele? Às vezes ele só quer ouvir. Vai bater foto? Deixa eu ficar bonito. Foi. A necessidade real é diferente da vontade. A vontade, ela compromete a mente, compromete o corpo, compromete a alma. A necessidade real, ela tem um compromisso com a mente, com o corpo e com a alma. Ela não é destrutiva, apesar de ser dolorida. Ela não é destrutiva, apesar de ser... Ela não é destrutiva, apesar de ser... Repete comigo, porque isso tem que entrar. Ela não é destrutiva, apesar de ser dolorida. Às vezes dizer não dói. Dói, 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 porque você quer fazer, mas você precisa. Você quer fazer, mas você precisa. Eu estou olhando para dentro de mim, eu preciso fazer isso, eu preciso chutar o balde desse jeito. Equilíbrio emocional e qualidade comportamental são 2 coisas distintas, viu? Equilíbrio emocional é o máximo de tensão entre 2 polos, um polo negativo e um polo positivo. Emoções e sentimentos, eles surgem. Resposta é opção. Resposta é opção, é escolha. Assim como liderança é situacional e ocasional. Liderança é ocasional, sim. Eu preciso de ocasiões e pessoas para que ela aconteça. Por isso que com mais de um já é liderança. Você pode liderar em qualquer situação, como eu disse. E não se limitar à farda. Você pode estar na rua,
num restaurante e agir como líder, sem prejudicar, sem ofender ninguém. Então é ocasional e é circunstancial. Liderança é. Essa questão do equilíbrio emocional e da qualidade comportamental é escolha. Se você é positivo demais ou se você é negativo demais, é uma questão de escolher. O sentimento, o que vão dizer para você, o que vão dizer para nós, eu não tenho controle sobre isso. Eu não posso controlar isso. Eu não posso controlar uma ofensa. Estávamos conversando ontem sobre um coronel que me abordou num trabalho que eu fazia com uma autoridade. E eu não pude evitar a abordagem dele. Ele simplesmente me abordou. Agora, o tratá-lo de uma forma foi opção minha. Quer ver como é que foi? Foi mais ou menos assim. Eu estava lá, ele chegou. E ele falou assim, como é que é? Vai abrir o portão ou não vai? Eu falei, bom dia, senhor, como vai? Tudo bom? Esse tudo bom, ele tem uma força enorme. A gente executa isso o tempo todo e não sabe. Se eu não quero me responsabilizar com as demandas de uma pessoa, eu não pergunto se está tudo bem. Guarda isso. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quando eu falo, como vai? Tudo bem? Como tem passado? Eu estou me abrindo para que aquela pessoa fale o que ela quiser e eu, por ter dito como ela está, eu tenho que parar gentilmente e ouvi-la. A gente faz o tempo todo e não percebe isso. Esses dias eu cheguei para a tia da Copa, bom dia tia, como é que vai? Tudo bem com a senhora? Como é que a senhora tem passado? Ela, meu filho, nem te conto. Falei, caramba, agora eu tenho que ficar. Agora eu tenho que ficar. Eu correndo, 01, correndo, eu 13. Eu em desabalar da carreira, querendo ir embora, como diz, meter o pé. Vamos falar linguagem, mano. Aí eu vou e falo para a tia, ei tia, como é que a senhora está? Tudo bem? Como tem passado? Ela, meu filho, nem te conto. Falei, conta. Conta. Aí ela ficou. Eu fiquei ouvindo, ela ficou. Tem uma coisa por trás desse como tem passado, tudo bem? Se você não está disposto a se envolver, que é diferente de se comprometer, tá? Se você não está disposto a se envolver com a demanda da tia, fala só assim, bom dia, tenha um ótimo dia. Mas se você fala assim, como tem passado, tudo bem? E a pessoa fala, você tem que parar. Se eu não estou disposto a me envolver com esse indivíduo, então eu não falo nada. Envolvimento e comprometimento tem um sentido diferente, não? E uma das formas de mensurar isso é a questão do café da manhã do americano. Já ouviram isso, não? Já? Do bacon com ovos, então. A galinha está envolvida, o porco está comprometido, porque se deu, porque se ofereceu, porque arrancaram pedaços dele. Então, o comprometimento, ele faz com que pedaços de você saiam. Quando você para ouvir uma pessoa, você troca com ela. E tem que ter esse sentido. Tem que ter esse sentido. Então, o equilíbrio emocional e a qualidade comportamental é uma coisa que eu escolho fazer. E voltando a essa questão da validação, eu descobri que a minha agressividade era fruto disso. O que causa esses problemas de comunicação com esse homem interior ou com essa criança interior? O que causa? Esses problemas de validação. Gente, isso acontece com quase todo mundo, se não com todo mundo, seu 01. Com todo mundo. Eu ficava olhando com meu pai e falava assim, porra, esse cara não vai me dar um abraço nunca. Esse cara não vai me dar um abraço nunca. Esse cara não vai chegar para mim e nunca vai me elogiar por tudo que eu fiz, da onde eu saí, o que eu conquistei, a pessoa que eu me tornei. Porra, ele não chega para mim e fala, pô, meu filho, eu estou orgulhoso. Ele não falava. Entende? Ele não falava, camarada. E eu fui alimentando aquilo, guardei aquilo. Então, os nossos problemas de comunicação têm sim a ver com questão da validação, questão do abandono, a questão do abuso, e não é só abuso sexual,
são outros tipos também, a questão da autoproteção. E aí, qual foi o exercício que eu comecei a fazer? Eu primeiro pedi perdão, a ele, fui lá, conversei, mas ainda ficou alguns ressentimentos. Fechei o olho uma vez, sob orientação. Né? A psicanálise de Freud, inicialmente, era uma psicanálise, não era psicanálise, era uma indução, era um método indutivo, não? Era um método indutivo, que as pessoas chamam de hipnose. Eu fechei os olhos, imaginei eu indo lá atrás. Cara, que louco, mas funcionou. Funcionou. Eu indo lá atrás, né? Lembra, pois, aonde caíste. Lembra onde ficou o cajado, aonde ficou a capa, aonde ficou o boot, aonde ficou o fuzil. Lembra onde ele caiu, aonde você tropeçou e faz um... Fui lá atrás. Fui lá atrás. Me imaginei falando com ele. Falei, olha, além daquilo que eu disse, eu estou te dizendo mais isso. Está feito. Abandonei, destalinguei, saí e ficou tudo bem. E eu percebi que o homem que eu queria ser, que é esse homem em construção ainda, esse homem em construção, que eu estou sendo construído, ele foi construído sob muita pressão, você não faz ideia, sob muita pressão. Então eu criei o indivíduo dentro de uma armadura, pensa nisso, fotografa isso. Eu criei o indivíduo dentro de uma armadura, estava lá dentro. Ele estava lá dentro. Só que tinha alguém que eu queria ser, que tinha um impedimento por aquele que estava lá dentro. Então a pessoa que eu queria ser, o processo de cura, ele é difícil, porque eu tenho que, para eu ser quem eu quero ser, eu tenho que abandonar o indivíduo que eu tive que ser para lutar as guerras que eu tive que lutar. Isso é muito forte. Eu tive que abandonar o guerreiro que estava lá dentro, por quê? Porque parte daquela guerra já tinha acabado. Eu estou pronto, tá? Se me convocar, eu estou pronto. Mas não é dessa guerra que eu falo. Parte das guerras que eu tinha aqui dentro, elas já não existiam mais, elas tinham acabado, elas tinham ficado lá para trás, professora. Então eu queria ser uma pessoa nova. Eu precisava ser uma pessoa nova. E para isso eu tinha que liberar o cara antigo que estava aqui dentro. Para eu me tornar a pessoa que eu gostaria de ser, eu tive que abandonar o cara velho que estava aqui dentro. E quebrar o padrão, e quebrar o paradigma, e pensar diferente, e me liberar para isso, e me permitir isso, acima de tudo. Sem me preocupar com o que vão dizer de mim. Bom? Sem me preocupar com o que vão dizer de mim. Porque senão não tem processo de mudança. Para nós vermos o horizonte azul, nós temos que abandonar a aeronave. Tem que sair de dentro dela. Sai no jab, sai no box position, sai como você quiser, sai de cambalhota, de costa. Mas sai daí de dentro, libera o que está aí. Então, eu nem usei os slides, parou na reflexão 00, a gente foi seguindo. Essa é a parte mais difícil do processo de cura interior, mas funciona. Eu preciso não me incomodar com o que os outros vão dizer de mim, e eu tenho que estar ciente do que eu quero, e trabalhar naquilo incessantemente. Vitor Hugo, já estou com 47, estou com 50. Não tem idade. O bom disso é que não tem idade. A gente pode ter prazo de validade para liderar em determinada sessão, em determinado ambiente, corporação. Mas para eu me liderar, eu vou fazer isso até os 99,9.5,1. Não tem idade. Guerreiro, não tem idade para começar. Não tem idade para começar. Começa agora.
vamos fazer agora, vamos mudar agora, vamos viver agora, vamos transformar-nos agora, vamos ver isso agora. Olha para dentro, vamos olhar para dentro de nós e ver o que está aqui. E vamos encarar com esse mesmo espírito aguerrido, de fuzileiro, de operador, vamos encarar esse indivíduo, vamos mudar. Mas vamos mudar para melhor. Mais acolhimento, mais atenção, mais responsabilidade emocional com o indivíduo. Isso é muito importante. Neves, quanto tempo? Fechou? Fechou? 3? Fechou? Dá o já. Se eu fizer o já aqui, Jeb, não tem problema não. E mais responsabilidade emocional. E não, quer ver? Uma coisa que às vezes a gente não consegue fazer. Sorrir, camarada. Eu recebo queixa direto. Pô, tu tem que sorrir mais. Mas eu estou tentando. Mas eu preciso sorrir mais. Uma abordagem interessante. Eu estava falando com o Faria ontem sobre essa questão como é que foi? Deixa eu te contar. Aí eu tô... Vou usar o microfone agora, não. Aí eu tô lá. Aí abre o portão aí que eu quero entrar. E a equipe toda desembarcou em Desabalada Carreira, imagina. Em Desabalada Carreira e formou grupo Bolinho. Eu falei, pô, isso está errado, cara, no procedimento. E o segundo erro foi ele mandar eu abrir o portão sem se identificar. Eu falei, não vou abrir, mas eu também não vou ser deselegante com ele. Porque eu poderia falar, meu irmão, quem manda aqui sou eu, você pode ser o que você quiser, aqui você não vai entrar. Pronto, e acabou. Liga para o fulano de tal e resolve com ele. O que eu fiz? Ele abre o portão agora, e xingou muitos palavrões. Abre o portão agora, eu falei, bom dia, senhor, como vai, tudo bom? E dei um sorriso amistoso para ele. Como vai, tudo bem? Eu vou entrar em contato com o estafeta, com ordenança, né, com o guerreiro lá que tem um nome lá, e vou falar com ele, ele vai abrir o portão. Ele, você tem que abrir o portão agora. Eu falei, senhor, me desculpe-me, não fique chateado comigo, por favor, não se chateie comigo, mas é só um minuto. Fulano, eu estou com a comitiva aqui, e eu posso abrir o portão? Pode sim. Fui lá abrir o portão. Falei, seja bem-vindo, senhor. Falei com o comandante, seja bem-vindo, senhor. Ele, seja bem-vindo, coisa nenhuma, da próxima vez que você deixar eu com a minha equipe aqui do lado de fora, você vai ver uma coisa. Aí a equipe entrou, eu dei bom dia para todo mundo, apertei a mão de todo mundo, ele saiu chutando parede, chutando tudo. 20 minutos. Aí, ele estava lá fora, ele e um cabo. Aí eu fui lá fora, eles estavam parados, aí eu fiz assim mesmo, uma meia-lua. Aí falei com ele, comandante, me desculpe, por favor. Mais uma vez, bom dia. Não fique chateado comigo, por favor. O senhor é um agente de segurança, um operador de segurança, e sabe que a segurança é delicada e nós precisamos de informação. Então, por favor, considere esse operador e me desculpe se eu cometi algum erro com o senhor. Aí o cabo. Major, ele está certo. Ele está certo. Ah, mas me deixou esperando. Mas ele está certo, major. Ele fez o procedimento. Se eu dou uma deslizada, eu ainda saio de lá preso. Mas a questão foi tentar entender o porquê que ele estava passando por aquilo. Eu não sei, algum motivo. Falei com ele. E ficou tudo bem. Depois o cabo, ele falou assim, cara, da onde tu é? Como do tipo, de que planeta tu é? Porque ninguém espera uma abordagem dessa. Ninguém espera uma abordagem dessa. As pessoas esperam uma abordagem no mesmo nível, ou no nível superior, seguindo o gradiente de força, não é? E essa abordagem extremamente gentil, porque lá fora, nessas corporações, educação só não serve. Você tem que ser extremamente gentil, como um fator estratégico. Ajudou no processo, mas isso para acontecer foi um exercício interno. Foi um exercício interno. Então existe uma técnica chamada gerenciamento progressivo para comportamentos inconvenientes, que nós desenvolvemos técnicas de abordagem, isso é
pedagógico, inclusive. São métodos pedagógicos. Onde nós desenvolvemos métodos de abordagem. Por exemplo, quer ver só? Rapidinho, ó. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quais são... 02. Quais são os seus pontos fracos? Pontos fracos. Fraco. Hã? Quais? Vamos lá. Agora, ponto forte. 03. Quais são os seus pontos fortes? Resiliência. Que mais? Paciência. Você repara que para nós respondermos essas questões, às vezes, nós não conseguimos. Não que ele não saiba responder, ele sabe. Mas nessas ocasiões, com pressão mínima, a gente cola as placas. Então, quais são os seus pontos? Isso tem a ver com matriz SWOT na parte de gestão. Ok? Que é força, fraqueza, ameaça e oportunidade. Força, fraqueza, ameaça e oportunidade. Eu pego isso da gestão e trago para mim. Qual é o seu ponto fraco? Exercício para casa, coleguinha. Ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Fala aí. Quem é que pode falar? Alguém que tenha um ponto fraco do tipo, porra, eu não gosto que falem mal da minha mãe. Eu não gosto que me xinguem. Quem é esse indivíduo? Cadê? Ninguém levanta a mão, né? Então, aí o que eu faço? Eu pego ele, o testosterona pura, ele tem um negócio de testosterona aqui, sem mimimi, muita testosterona. Aí eu pego e trabalho com ele o seguinte, isso é um método pedagógico de gerenciamento de crise, na parte inicial básica. Aí ele fala para mim, Vitor Hugo, eu não gosto que me xinguem e não gosto que xinguem minha mãe. Eu falei, olha só, a partir de agora o exercício é o seguinte, eu vou xingar você e vou xingar sua mãe. E você vai pegar essa informação e vai trabalhar ela a teu favor. E aí eu começo, eu olho para ele e me torno um inconveniente. Estou começando a olhar para dentro. Aí eu chego para ele, meu irmão, o negócio é o seguinte, tu é um sem vergonha e começa. E pá. Aí eu peço permissão, ele assina um documento, lógico. Eu falo assim, deixa eu te dar um empurrão, deixa eu te dar um pedala. Aí ele, não, está liberado. Aí eu chego para ele, meu irmão, a situação é a seguinte, você é maior, otário, pá! E aí, como é que foi, camarada? Não, eu tive dificuldade, então vamos refazer de novo. Quer fazer? Vem. Avança. Ué. Aí eu chego para ele e falo assim, como é que você se sentiu? Tranquilo? Então vamos pegar mais pesado. A situação é o seguinte, essa sua roupa preta e começo, e pá, aí empurro ele de novo, e pá, empurro, aí ele vai para trás, e aí eu começo a ensinar outras técnicas para ele, do tipo, jiu-jitsu invisível. Cadê os jiu-jiteiros aí? Cadê? Levanta a mão. E aí? Né? A primeira lição, uma das primeiras lições do jiu-jitsu, dizem que é cair. Não é cair, é o Kemi, técnica de Kemi. Mas uma boa também é aprender a bater. Porque você começa a aprender, é o double tap, né? Bater. Já deu, irmão, já deu, para não ter lesão. Isso significa o quê? Que você está conhecendo os seus limites. Não é isso? Você conhece os seus limites. Conhece os seus limites. É o que eu disse lá atrás. Olha para você e vê aonde está. E aí eu falo assim, bom, agora nós vamos fazer um outro treinamento. Eu vou te empurrar e você vai se manter no lugar. E aí eu empurro, ensino como é que faz, etc. Não é? Ensino técnicas de mão livre. Você está tratando com alguém inconveniente, como é que você faz? O cara pode te bater a qualquer momento, você não tem para onde ir, você trabalha com técnicas de mão livre, que é isso aqui, ó. Bom dia, senhor. Como vai? Tudo bem? Como tem passado? Deixa eu me ajudá-lo, por favor. Desculpe-me, por gentileza. Isso é guarda. Porque se ele vier, eu tenho recurso. Mas em nenhum momento
deselegante com ele, eu não posso. Mas isso é uma visão de dentro, eu tenho que trabalhar. Se ele é um indivíduo que, ao ser ofendido, ele entra num estado de agressividade, a gente vai entrar naquele processo de cura. De cura. E tem muito mais informação, porque o tempo não dá. E tem muito mais. Então, qual é... Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Ossi. Qual é o ponto fraco? Qual é o teu ponto fraco? Guarda aí, não fala nada. Qual o seu ponto fraco? Em cima disso, eu tenho medo de altura. No Comanf, tu vê direto nos testes. Tu vai lá para o Cefam, fazer o salto da plataforma, tem um guerreiro que não sai, tem medo de altura. Qual é o seu ponto fraco? Nós vamos trabalhar no ponto fraco. Nós não vamos entubar, não vamos embutir, não vamos esconder, não vamos evitar, nós não vamos deixá-lo... Nós vamos olhar para ele e vamos tratar dele. Combinado assim, amigos? Combinado assim? Certo? Vamos olhar para os nossos pontos fracos e nos tratarmos como camaradas, um ajudando o outro. Espírito de corpo, pega na mão do teu companheiro, traz ele. Lembra da corrida, Faria? Como é que era? Pegava no cinto do guerreiro e vinha, não é? Ele vinha, a gente agarrava, vinha arrastando ele. Vambora, 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 vambora. Acolhimento, humanidade. Olha para dentro do indivíduo, olha para dentro de você. Às vezes a sua necessidade faz com que você chegue no ponto desse indivíduo. Senhores, muito obrigado, desculpe o horário. Um prazer estar aqui com vocês, poder estar aqui é uma satisfação imensa. E falando sobre esses detalhes, coisas que aconteceram comigo, nesse período de correr para cá e correr para lá, coisas que foram vencidas, coisas que estão sendo vencidas, e o melhor, vencermos juntos. Isso é muito melhor. Isso é muito melhor. Vencermos juntos. Isso é uma forma de vencermos juntos. Senhores, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Senhoras e senhores, professor Vitor Hugo, Comandos Anfíbios, alguma pergunta? Calma, um de cada vez, vamos lá. Pessoal jujuteiro aí quer perguntar alguma coisa? Cadê o microfone? Vou aqui, ó. Investimento em terapia emocional ajuda no processo de olhar para dentro? Com certeza. Inicialmente... Com certeza. A parte terapêutica ajuda muito. Inclusive, eu faço. Eu tenho... Porque, mesmo sendo psicanalista ou psicólogo, a gente precisa do suporte de um outro profissional. Porque existem situações onde, mesmo diante de uma assistência, você precisa do recurso de um outro psicólogo para te ajudar. Então, algumas pessoas ainda hoje, professora, acreditam que isso é coisa para gente louca, maluco. Né? Só faz terapia e, o século XXI será integralmente marcado pelo marketing, pela mentira e pelos cuidados mentais, pela psiquiatria. O próprio marketing, ele induz o seu comportamento de ter que produzir muita coisa num curto espaço de tempo, e é muita pressão. A própria propaganda de marketing faz isso com a gente. Você tem que bater meta o tempo todo. Meta no dinheiro, tem que ganhar muito. Você tem que ter 3 frentes, 4 frentes de trabalho. Empreendedorismo. Você tem que ter um desempenho fora do alcance, fora da curva sempre. E terapia é o caminho, sim, e não é para gente maluca. O terapeuta, ele não te cura. O terapeuta, ele cuida de você. Ele te dá caminhos. E ele é neutro. Você pode falar aquilo que você não fala dentro da unidade, dentro do GC, dentro do grupo, dentro da esquadra, e você encontra nesse indivíduo um espaço para falar de você. Você está relutante em fazer? Pode fazer. Você está relutante em fazer? Faça. E depois você me diz se foi bom ou se foi ruim. Vai ser muito bom para o senhor, e você vai se sentir muito mais aliviado e muito melhor
com o tratamento terapêutico. Não é porque eu sou psicanalista, é porque a terapia é um caminho saudável. Terapia é vida. Pô, Mais alguma pergunta aí? Alguém mais? Ninguém mais? Então, queria convidar o imediato do Cian. Professor Vitor Hugo, então, em primeiro lugar, eu vou até fazer um adendo aqui. Neves, ano que vem a gente vai ter trabalho. Eu fui indicado para comandar o CIAN ano que vem, então, ano que vem, o 3º simpósio, o Neves vai estar me apoiando para a gente poder tentar fazer um trabalho melhor do que esse ano. E vai ser difícil, hein, Neves? Ano passado foi só um dia, esse ano a gente montou 3 dias e está sendo um espetáculo. Ano que vem, para ficar no mesmo padrão, vai ser complexo. Dia de ontem tivemos vários conceitos sobre liderança, só que hoje o professor Vitor Hugo trouxe um aspecto que a gente, pelo menos para mim, é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Antes dos simpósios de liderança, antes da escola de liderança do CIAN, tivemos algumas palestras aqui nesse auditório sobre liderança que imputavam muito que liderança é a autoridade, por causa da antiguidade do posto da pessoa, aplicar o RDM, Regulamento Disciplinar para a Marinha. E, graças a Deus, o CIAN criou a Escola de Liderança, estamos fazendo os simpósios, e a palestra do professor Vitor Hugo mostrou que vai muito além. Ontem tivemos conceitos teóricos, e hoje ele mostrou que tem que ter uma transformação interna. A gente tem que olhar para a parte de dentro da gente para ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode ser melhor para conseguir liderar melhor. Então, só tenho que te agradecer a contribuição com o simpósio de hoje, tá? De coração. Pô, você falou aqui que a gente ia entrar aqui e sair diferente. Ontem já foi agregando conceitos, experiências, mas hoje fez uma diferença. Nessa manhã já começou muito bem, muito mais do que eu esperava. Então, muito obrigado em nome do comandante do CIAN, tá? Espero que ano que vem, de repente, a gente possa contar com a tua presença para poder me ajudar, né? Como eu disse, ano que vem a responsabilidade é minha de manter o padrão do simpósio, tá? E parabéns pela tua carreira, pelo teu trabalho.